Êxodo 19 é um capítulo do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, que relata o encontro de Deus com o povo de Israel no Monte Sinai. No terceiro mês depois que os israelitas saíram do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de partirem de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ali, diante do monte. Então Moisés subiu ao encontro de Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: E assim dirás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim um tesouro particular entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Moisés veio e chamou os anciãos do povo e lhes contou todas estas coisas que o Senhor havia dito. E todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou as palavras do povo ao Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti uma nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia sempre em ti. E Moisés contou as palavras do povo ao Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, lavando suas roupas e estando pronto para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. E estabelecerás limites ao redor do povo, dizendo: Cuidado, não subais ao monte, nem toqueis na sua extremidade, todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Não se estenderá a mão contra ele, mas será apedrejado ou flechado, seja animal ou seja homem, não viverá. Quando soar a trombeta, subirão ao monte. E Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: Estai prontos para o terceiro dia, não vos chegueis à mulher. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos, e uma densa nuvem sobre o monte, e um som de trombeta muito forte, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. E Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai estava coberto de fumaça porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia com voz de trovão. Então o Senhor desceu sobre o monte Sinai, no topo do monte, e chamou Moisés para subir. E Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte o povo para que não ultrapasse os limites, para ver o Senhor, pois muitos deles pereceriam. Também os sacerdotes, que se aproximam do Senhor, devem santificar-se, para que o Senhor não os destrua. Moisés disse ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos advertiste, dizendo: Estabelece limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor lhe disse: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, mas os sacerdotes e o povo não ultrapassarão os limites para subir ao Senhor, para que não os destrua. Moisés desceu ao povo e lhes falou. Eles ouviram a voz do Senhor e viram os trovões e relâmpagos, e ficaram com muito medo. Então, Moisés os instruiu a se prepararem para ouvir as palavras do Senhor no dia seguinte, quando ele lhes daria os mandamentos e estatutos que deveriam seguir. Êxodo 20. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam.
Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o som da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, tremeu e ficou de longe. E disseram a Moisés: Fala-nos tu, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. E Moisés disse ao povo: Não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo ficou de longe, e Moisés chegou-se à escuridão onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou de ouro não fareis para vós. Fareis para mim um altar de terra, e sobre ele oferecereis os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, as vossas ovelhas e os vossos bois. Em todo lugar onde eu fizer lembrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não as levantarás com instrumento de ferro, pois levantando teu buril sobre ela, profaná-la-ias. E não subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta sobre ele. Êxodo 21. Estas são as leis que lhes apresentarás. Se comprares um escravo hebreu, ele te servirá por 6 anos, mas no 7º ano, ele deverá ser libertado, sem pagar nada. Se ele vier sozinho, irá sozinho, mas se vier com sua esposa irá com ele. Se seu mestre lhe tiver dado esposa, e ela tiver lhe dado filhos ou filhas, a esposa e seus filhos pertencerão a seu mestre e o escravo sairá sozinho. Mas se o escravo disser: Eu amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará à presença dos juízes e o fará chegar à porta ou ao batente, e furará a orelha do escravo com uma sovela. Assim, ele será seu escravo para sempre. Se alguém vender sua filha para ser escrava, ela não sairá livre como os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que havia planejado tomá-la para si, deixará que ela seja resgatada. Mas não poderá vendê-la a um estrangeiro, pois violou o seu direito de propriedade. Se o senhor a tiver destinado para seu filho, ele deverá tratá-la como uma filha. Se ele tomar outra esposa, não lhe negará a alimentação, a vestimenta e os direitos conjugais. Se não fizer essas 3 coisas, ela sairá livre, sem pagar nada. Se alguém ferir um escravo ou uma escrava, e ele ou ela vier a morrer, deverá ser punido. Mas se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, pois é dinheiro que o proprietário pagou. Se alguém ferir um homem, ele será morto. Mas se ele ferir uma mulher grávida, e ela perder o filho, o culpado deverá ser punido conforme o que o marido da mulher exigir, e os juízes permitirem. Se alguém ferir um de seus escravos ou escravas e ele ou ela vier a ficar cego de um olho, deverá deixá-lo sair livre como pagamento pelo olho.
Se fizer cair um dente do escravo ou da escrava, ele deverá deixá-lo sair livre como pagamento pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, e ele ou ela morrer, o boi deverá ser morto, e o seu dono será absolvido. Mas se o boi já era perigoso e seu dono sabia disso e não o manteve preso, e ele vier a matar um homem ou uma mulher, tanto o boi quanto seu dono deverão ser mortos. Se alguém desenterrar uma cisterna ou abrir um poço e não o cobrir, e um boi ou um jumento cair nele, o dono do poço deverá pagar o prejuízo, compensando o proprietário. Se um boi chifrar outro boi e ele morrer, deverão vender o boi vivo e dividir o dinheiro, também deverão dividir o animal morto. Se alguém ferir outro homem ou mulher com pedra e a pessoa não morrer, mas ficar de cama, aquele que o feriu deverá pagar-lhe por seu tempo perdido e por seu tratamento médico, até que esteja completamente curado. Se um homem ferir seu escravo ou escrava com um golpe de vara, e ele ou ela morrer no mesmo dia, o culpado deverá ser punido. Mas se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, pois é dinheiro que o proprietário pagou. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou escrava, fazendo com que o olho fique cego, deverá deixá-lo sair livre como pagamento pelo olho. Se fizer cair um dente do escravo ou da escrava, ele deverá deixá-lo sair livre como pagamento pelo dente. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, ele deverá pagar 30 siclos de prata ao senhor do escravo, e o boi será morto. Mas se o boi já era perigoso e seu dono sabia disso e não o manteve preso, o dono do boi deverá ser morto, mas não o boi. Se alguém pagar uma multa pelo resgate de um homem, deverá pagar 30 siclos de prata, conforme a avaliação do santuário. Mas se um boi chifrar um homem ou uma mulher e ele ou ela morrer, o boi deverá ser morto e não deverá ser comido, o dono do boi não será punido. Mas se o boi já havia chifrado antes, e o seu dono sabia disso e não o manteve preso, o dono deverá pagar pela morte do homem ou da mulher, e o boi será morto. Se alguém desenterrar uma cisterna ou abrir um poço e não o cobrir, e um boi ou um jumento cair nele, o proprietário do poço deverá compensar o dono do animal e ficará com o animal morto. Se o boi de um homem chifrar o boi de outro homem, e o segundo boi morrer, eles venderão o boi vivo e dividirão o dinheiro, também deverão dividir o animal morto. Mas se já era sabido que o boi havia chifrado antes, e o dono não o manteve preso, ele deverá pagar por completo, boi por boi, e o animal morto será dele. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário para ajudar esse canal. Obrigado, fique com Deus.